O que você vai ouvir agora não consta em nenhum registro oficial. Circula apenas como relato, passado de boca em boca por quem diz ter estado lá. Pode não ser real, mas também nunca foi desmentido. Antônio, caminhoneiro experiente, conta sobre uma estrada que parece desafiar toda a lógica. Cada curva o leva de volta ao mesmo ponto, com sinais que surgem do nada, sombras que observam e símbolos que ele não consegue ignorar. Você consegue sentir o mesmo frio na espinha que ele sente? Nesta estrada, o tempo não passa como deveria. Pessoas e lugares permanecem intactos, indiferentes aos anos. Antônio descobre que, talvez, a estrada não leve a lugar algum, porque ela é o destino. Capítulo 1 – O caminho que não se desvenda. Antônio acelerou, tentando deixar para trás o vulto que aparecerá à beira da estrada. Mas a cada curva, parecia reposicionar-se, sempre na mesma distância. Ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos: troncos tortos, placas quebradas, marcas na terra recentes. Seria possível que alguém mais percebesse os mesmos sinais que ele? As árvores se fechavam como corredores sombrios, projetando sombras impossíveis. Ele lembrava do povoado do episódio anterior, do sino que rangia e do símbolo que surgia nos lugares mais inesperados. A sensação de déjà-vu aumentava, e Antônio começou a falar sozinho, quase como se conversasse com alguém invisível. Talvez quem estivesse acompanhando conseguisse sentir o mesmo frio na espinha. Um cachorro atravessou rapidamente a estrada, mas desapareceu em um instante. O caminhoneiro sentiu que a estrada brincava com sua mente, testando sua percepção. Ele respirou fundo, tentando se concentrar no volante, mas cada curva parecia levá-lo para dentro de um labirinto. Se alguém estivesse observando, sentiria a mesma tensão silenciosa. O vulto reapareceu, desta vez mais próximo, mas ainda distante o suficiente para não distinguir traços humanos. Antônio sentiu um arrepio e apertou firme o volante. Ele comentou baixinho: se alguém estivesse aqui, sentiria o mesmo, e talvez quem assistia estivesse compartilhando aquele medo silencioso. Pequenos detalhes surgiam nas margens da estrada: pegadas impossíveis, pedaços de madeira com símbolos, árvores marcadas. Tudo parecia se repetir de forma organizada, como se a estrada estivesse conduzindo Antônio. Ele respirou fundo e falou quase sem perceber: não posso ignorar isso. Talvez quem estivesse prestando atenção notasse cada sinal. A sensação de tempo distorcido aumentava. Os minutos pareciam horas e segundos desapareciam. Antônio começou a questionar sua sanidade, lembrando-se dos relatos do povoado anterior. Quem estivesse atento perceberia a mesma confusão e inquietação. Um vento forte sacudiu o caminhão e o cheiro de terra molhada se intensificou. Um brilho súbito refletiu no símbolo da placa, fazendo-o pulsar. Antônio apertou os dentes e murmurou: não posso ignorar isso. Talvez quem estivesse olhando percebesse cada mudança de luz e sombra. Ao virar uma curva, ele percebeu uma casa que não deveria existir ali, iluminada por uma luz fraca e amarelada. O sino distante ecoou novamente. Antônio respirou fundo, sentindo o peso do desconhecido. Se alguém estivesse ali, perceberia que cada detalhe carregava uma história invisível. O vulto desapareceu de repente, deixando apenas a sensação de ser observado. Antônio sentiu um frio intenso e percebeu que não podia mais ignorar os sinais. Cada elemento reforçava a ideia de que a estrada não era apenas um caminho, mas uma entidade viva. Talvez quem estivesse observando sentisse o mesmo desassossego. Por fim, Antônio chegou a uma bifurcação marcada por duas placas quebradas com símbolos diferentes. Ele hesitou, ciente de que cada escolha poderia levá-lo mais fundo no ciclo da estrada. Se você quer continuar desvendando cada mistério dessa estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar, para não perder o que vem a seguir. Capítulo 2 – O vulto na estrada. Antônio percebeu que a estrada parecia alterar-se à medida que avançava. Árvores antes distantes agora surgiam próximas, e sombras desenhavam formas que pareciam observá-lo. O símbolo da placa quebrada reapareceu, refletindo uma luz que não vinha de lugar algum. Quem estivesse observando poderia sentir a mesma sensação de desorientação. As sombras se moviam de maneira impossível, não obedecendo à luz. O vulto surgia e desaparecia, como se brincasse com sua percepção. Antônio apertou o volante,
sentindo a estrada viva. Talvez quem assistia estivesse compartilhando o mesmo frio. O vento carregava o cheiro da terra molhada e algo metálico, penetrando nas narinas de Antônio. Cada respiração parecia prendê-lo mais ao ciclo da estrada. Ele murmurou baixinho: alguém mais sentiria isso? Talvez quem assistisse pudesse sentir cada instante silencioso. Pequenos objetos surgiam na estrada: sapatos, pedaços de pano, pedaços de madeira com símbolos. Tudo parecia repetido, reforçando a sensação de ciclo sem fim. Antônio respirou fundo, tentando manter a sanidade. Talvez quem estivesse atento notasse o padrão silencioso. O vulto reapareceu mais próximo, mas ainda indefinido, parcialmente sombra, parcialmente humano. Antônio estremeceu, percebendo que a estrada não era apenas física, mas psicológica. Cada sombra, cada símbolo carregava ameaça silenciosa. Quem estivesse assistindo poderia sentir a mesma tensão invisível. O relógio oscilava de forma impossível, acelerando e retrocedendo de maneira absurda. Antônio percebeu que a estrada dobrava o tempo, prendendo sua mente. Talvez quem estivesse atento percebesse essa distorção junto com ele. Uma curva revelou uma casa iluminada por luz amarelada, lembrando o povoado anterior. O sino ecoou distante, reforçando a sensação de déjà vu. Antônio sentiu o peso do inevitável. Quem assistisse sentiria que cada detalhe carregava intenção própria. O vulto reapareceu, mas desta vez se movia de forma quase humana. Cada sombra reagia, dobrando a realidade. Antônio respirou fundo, consciente de que a estrada era mais do que asfalto. Talvez quem assistisse sentisse a mesma presença silenciosa. Pequenos objetos surgiam nas margens: sapatos, pedaços de pano, troncos marcados. Tudo reforçava a sensação de padrão maior. Antônio apertou os dentes, sentindo que a estrada o engolia. Talvez quem assistisse percebesse a lógica silenciosa. Por fim, Antônio chegou a um ponto onde o horizonte se dobrava, e a estrada desapareceu em névoa densa. Ele respirou fundo, sentindo que cada sinal e sombra o havia levado até ali. Se você quer continuar acompanhando cada mistério dessa estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar, para não perder o que vem a seguir. Capítulo 3 – A estrada que dobrou o tempo. Antônio percebeu que cada curva parecia dobrar a realidade, tornando impossível distinguir início e fim. Árvores, sombras e símbolos se repetiam com pequenas alterações, confundindo a percepção. Ele apertou o volante, sentindo a estrada respirar sob os pneus. Talvez quem estivesse observando pudesse sentir a mesma desorientação silenciosa. O relógio do painel oscilava de maneira absurda, mostrando horas que não existiam. Cada quilômetro percorrido parecia repetições de memórias distorcidas, onde passado e presente se confundiam. Antônio respirou fundo, tentando manter a sanidade. Quem assistisse perceberia a mesma sensação de tempo manipulado. Vultos surgiam entre as árvores, sempre à distância, desaparecendo antes que pudessem ser alcançados. Cada sombra parecia consciente de sua presença. Antônio sentiu a estrada viva, como se estivesse sendo avaliado. Talvez quem estivesse atento pudesse sentir o mesmo medo silencioso. Pequenos objetos surgiam de maneira aleatória: sapatos, pedaços de pano, símbolos na madeira. Tudo parecia fazer parte de um padrão que ele ainda não compreendia totalmente. Antônio murmurou baixinho: alguém mais perceberia isso? Talvez quem observasse conseguisse sentir cada detalhe. Ao virar uma curva, uma casa iluminada surgiu, lembrando o povoado do episódio anterior. O sino distante ecoou, reforçando a sensação de déjà vu. Antônio respirou fundo, sentindo a inevitabilidade da estrada. Se alguém estivesse observando, sentiria que cada detalhe carregava um propósito oculto. O vulto reapareceu, agora mais próximo, como se desafiando sua percepção. Cada sombra se movia em coordenação com ele, dobrando a realidade. Antônio sentiu a impossibilidade de escapar. Quem assistisse poderia sentir a mesma presença silenciosa. O vento trouxe novamente cheiro de terra molhada e algo metálico, penetrando profundamente. Cada respiração parecia prendê-lo mais à estrada. Ele começou a entender que a estrada era mais do que caminho, era destino.
Talvez quem estivesse atento percebesse a mesma pressão invisível. Placas quebradas e símbolos pulsantes reapareciam com regularidade estranha. Antônio percebeu que não podia escapar do ciclo, que cada detalhe repetido carregava significado oculto. Quem assistisse poderia perceber os padrões invisíveis que guiavam o caminho. O horizonte parecia dobrar-se, desaparecendo em névoa espessa. Antônio respirou fundo, sentindo que cada sinal, sombra e símbolo conduzia ao inevitável. Se você quer continuar acompanhando cada mistério desta estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar. Capítulo 4. O olhar que nunca pisca. Antônio começou a perceber que os olhos do vulto não piscavam, fixos e atentos, como se registrassem cada movimento seu. Cada sombra parecia ter vida própria, e a estrada se tornava cada vez mais hostil e imprevisível. Ele apertou o volante, tentando não ceder ao medo crescente. Talvez quem estivesse observando sentisse o mesmo frio silencioso. Pequenos detalhes começaram a aparecer em locais inesperados: marcas na terra, pedras alinhadas e galhos quebrados. Tudo repetia padrões do povoado anterior e das placas com símbolos estranhos. Ele respirou fundo, tentando compreender a lógica oculta da estrada. E se alguém estivesse atento, perceberia cada pista. O caminhoneiro passou por uma curva onde a luz do farol refletiu em algo metálico. Uma sensação de déjà-vu o atingiu, lembrando o sino distante e os sinais do episódio anterior. A presença do vulto parecia mais próxima, quase tangível. Talvez quem assistisse pudesse sentir a mesma pressão silenciosa. O relógio do painel oscilava de forma impossível, mostrando horas que nunca existiram e segundos que desapareciam no ar. Cada curva parecia empurrá-lo de volta ao mesmo ponto, mas com sutis mudanças que aumentavam a inquietação. Ele percebeu que a estrada controlava o tempo de forma cruel. Talvez quem estivesse acompanhando percebesse a mesma desorientação. Uma bruma densa começou a subir, obscurecendo a estrada e tornando impossível distinguir o horizonte. Antônio sentiu que cada elemento da estrada estava vivo, consciente e testando sua resistência psicológica. Talvez quem assistisse pudesse sentir cada detalhe da mesma maneira. O vulto reapareceu, agora com movimento mais humano, acompanhando cada passo do caminhoneiro. Cada sombra parecia reagir, dobrando a realidade ao seu redor. Ele apertou os dentes, sentindo que a estrada o engolia silenciosamente. Quem estivesse observando sentiria a mesma presença silenciosa. Pequenos objetos surgiam à beira da estrada: sapatos, pedaços de pano, troncos marcados com símbolos que pulsavam. Cada detalhe parecia parte de um padrão que ele ainda não compreendia totalmente. Ele apertou os olhos, sentindo que cada passo era observado. Talvez quem assistisse percebesse a lógica invisível da estrada. Ao virar uma curva, uma casa que não deveria existir surgiu iluminada por luz amarelada. O sino ecoou novamente, reforçando a sensação de repetição infinita. Antônio respirou fundo, percebendo que cada escolha estava predestinada. Talvez quem observasse percebesse que tudo tinha consciência própria. O vento trouxe novamente o cheiro de terra molhada misturado com algo metálico, e cada respiração parecia prendê-lo mais ao ciclo da estrada. Ele percebeu que a estrada não era apenas física, mas viva e consciente. Se alguém estivesse atento, sentiria a mesma pressão invisível. Por fim, Antônio percebeu que estava preso em um ciclo onde cada sinal, cada sombra e cada símbolo guiavam para o mesmo destino. Ele respirou fundo, consciente de que não havia retorno. Se você quer continuar acompanhando cada mistério desta estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar, para não perder o que ainda está por vir. Capítulo 5. O sussurro da estrada. O caminhoneiro sentiu um murmúrio vindo das árvores, um sussurro constante que parecia repetir palavras que ele não compreendia. Cada som aumentava a tensão, como se a estrada estivesse tentando se comunicar com ele de forma silenciosa. Ele apertou o volante, sentindo a mão suada. Talvez quem estivesse observando pudesse ouvir o mesmo sussurro inquietante. As sombras se moviam de maneira impossível, como se não obedecessem à luz. O símbolo da placa quebrada piscava de forma quase hipnótica, chamando sua atenção. Ele sentiu a necessidade de decifrar o padrão, mesmo sem entender. E se alguém mais estivesse notando cada mensagem oculta? Pequenas pegadas surgiram na estrada,
impossíveis de serem feitas por humanos. Ele olhou pelo retrovisor, mas não havia ninguém atrás dele, apenas o vulto que parecia flutuar a certa distância. A sensação de ser observado aumentou. Quem assistisse sentiria a mesma presença silenciosa. O caminhoneiro tentou acelerar, mas a estrada parecia se alongar, tornando cada quilômetro interminável. O tempo continuava distorcido, segundos desaparecendo e horas se arrastando. Ele respirou fundo, tentando manter a sanidade. Talvez quem estivesse observando percebesse a mesma confusão silenciosa. Uma névoa espessa começou a subir, cobrindo árvores e casas que surgiam e desapareciam. Antônio sentiu que cada elemento da estrada estava vivo, consciente e testando sua resistência psicológica. Talvez quem assistisse pudesse sentir cada detalhe da mesma maneira. O vulto reapareceu mais próximo, parcialmente humano, parcialmente sombra. Cada movimento do caminhoneiro era acompanhado, sem permitir distração. Ele apertou os dentes, sentindo que não havia escapatória. Quem assistisse sentiria a mesma tensão silenciosa. Pequenos objetos surgiam ao longo do caminho: sapatos, pedaços de pano, símbolos gravados na madeira. Tudo repetia padrões do povoado anterior, reforçando a sensação de que nada era por acaso. Ele murmurou: alguém mais notaria isso, como se falasse para quem estivesse prestando atenção. Ao virar uma curva, uma casa iluminada de forma estranha surgiu entre a neblina. O sino distante ecoou novamente, reforçando a sensação de déjà vu e repetição infinita. Antônio respirou fundo, percebendo que a estrada manipulava sua percepção. Talvez quem assistisse pudesse sentir a mesma manipulação silenciosa. O vento trouxe novamente o cheiro de terra molhada misturado com algo metálico, e ele sentiu que cada respiração o prendia mais ao ciclo da estrada. O caminhoneiro percebeu que estava cada vez mais envolvido pelo destino que a estrada impunha. Se você quer continuar acompanhando cada mistério desta estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar, para não perder o que ainda está por vir. Capítulo 6. A curva que esconde tudo. Antônio percebeu uma curva diferente, estranhamente fechada, que parecia engolir tudo ao redor. Árvores e sombras se misturavam, escondendo o que estaria à frente. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que a estrada tinha vida própria. Talvez quem estivesse observando pudesse sentir a mesma ansiedade silenciosa. Ele apertou o volante, sentindo que a estrada dobrava a realidade, fazendo tudo parecer familiar e ao mesmo tempo estranho. Pequenos símbolos surgiam no asfalto e nas margens, piscando em intervalos impossíveis. Ele respirou fundo, tentando decifrar seu significado. E se alguém mais estivesse notando cada detalhe escondido nessa curva? O vulto reapareceu novamente, agora mais próximo e definido, como se fosse parte da própria estrada. Cada movimento parecia calculado, manipulando a percepção de Antônio. Ele começou a sentir que não poderia escapar. Quem prestasse atenção sentiria o mesmo medo silencioso que ele. O painel do caminhão oscilava, mostrando horas e minutos que desapareciam sem explicação. O tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo, tornando cada quilômetro interminável. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Talvez quem observasse percebesse a mesma confusão silenciosa. Pequenos objetos surgiam à beira da estrada: sapatos, pedaços de pano, troncos com símbolos gravados. Tudo parecia repetir padrões do povoado anterior, reforçando a sensação de que nada era por acaso. Antônio murmurou baixinho: alguém mais perceberia isso, como se falasse para quem estivesse prestando atenção. Ao virar uma curva, ele viu uma casa iluminada de forma estranha, lembrando o povoado do episódio anterior. O sino ecoou à distância, e o ar parecia vibrar com cada nota. Antônio respirou fundo, percebendo que a curva não era apenas um caminho físico. Talvez quem assistisse pudesse sentir a mesma angústia silenciosa. O vento trouxe novamente o cheiro de terra molhada misturado com algo metálico, e cada respiração parecia prendê-lo mais à estrada. Ele percebeu que a curva não era apenas um caminho, mas um portal que dobrava a realidade. Se alguém estivesse atento, sentiria a mesma pressão silenciosa. O vulto reapareceu, desta vez parcialmente humano, parcialmente sombra. Ele se moveu de forma que parecia desafiar as leis da física, aumentando a tensão de Antônio. Cada curva,
Cada sombra e cada símbolo reforçava a sensação de destino inevitável. Talvez quem assistisse pudesse sentir a mesma angústia silenciosa. O caminhoneiro percebeu que a curva escondia mais do que imaginava. Detalhes que se repetiam, sinais que ele já tinha visto, memórias que não eram suas. Ele respirou fundo, consciente de que cada elemento guiava para algo que não podia evitar. Quem estivesse observando sentiria que cada instante carregava a mesma pressão invisível. Por fim, Antônio compreendeu que a estrada não era apenas um caminho, mas destino, repetindo padrões e sinais eternamente. Cada sombra, cada vulto e cada símbolo levava a uma conclusão inevitável. Se você quer continuar acompanhando cada mistério dessa estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar, para não perder o que ainda está por vir. Capítulo 7. As marcas que nunca apagam. Antônio percebeu que, onde quer que passasse, marcas surgiam no asfalto e na terra, símbolos estranhos que pareciam contar uma história que ele não entendia. Cada sinal reforçava a sensação de que a estrada tinha memória própria. Talvez quem estivesse observando percebesse cada detalhe silencioso. As sombras se alongavam e se moviam de forma independente, como se registrassem cada gesto seu. Ele sentiu que algo invisível o seguia, controlando cada passo. Cada curva parecia predestinada, e cada quilômetro o aproximava de um ponto impossível de evitar. Se alguém estivesse atento, sentiria a mesma tensão silenciosa. O vulto reapareceu, parcialmente humano, parcialmente sombra, observando cada ação de Antônio. Cada movimento era registrado e dobrava a realidade ao redor. Ele apertou o volante, consciente de que a estrada o manipulava. Quem assistisse poderia sentir a mesma presença invisível. Pequenos objetos surgiam nas margens, sapatos, pedaços de pano e troncos marcados com símbolos que pulsavam. Tudo repetia padrões do povoado anterior, reforçando a sensação de repetição eterna. Antônio respirou fundo, sentindo que parte de si ficava presa em cada sinal. Talvez quem observasse percebesse a lógica silenciosa da estrada. O painel oscilava novamente, mostrando horas que desapareciam no ar. O tempo parecia dobrar-se sobre si mesmo, tornando impossível saber se avançava ou retrocedia. Ele começou a perceber que a estrada manipulava a percepção. Talvez quem estivesse observando sentisse a mesma distorção temporal. Uma bruma densa começou a subir, obscurecendo o horizonte e engolindo árvores e casas que surgiam e desapareciam. Antônio sentiu que cada elemento da estrada tinha consciência e testava sua resistência psicológica. Quem assistisse poderia sentir cada detalhe da mesma forma. O vulto reapareceu mais próximo, como se fosse parte do próprio ar. Cada sombra reagia a seus movimentos, dobrando a realidade e desafiando qualquer tentativa de fuga. Antônio apertou os dentes, sentindo que a estrada o engolia. Talvez quem observasse percebesse a mesma pressão invisível. Ao virar uma curva, uma casa iluminada de forma estranha surgiu entre a neblina. O sino ecoou distante, reforçando a sensação de déjà vu e repetição infinita. Antônio respirou fundo, percebendo que cada detalhe tinha significado oculto. Quem assistisse perceberia a mesma tensão silenciosa. O vento trouxe novamente o cheiro de terra molhada misturado com algo metálico. Cada respiração parecia prendê-lo mais ao ciclo da estrada, tornando impossível escapar. Antônio percebeu que cada sinal e sombra carregavam uma parte de seu destino. Se você está prestando atenção, sinta cada detalhe e não perca o que ainda está por vir. Por fim, ele compreendeu que as marcas não eram apenas sinais físicos, mas registros de cada passo e de cada memória que a estrada retinha. Se você quer continuar acompanhando cada mistério dessa estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar. Capítulo 8. O vulto que sempre retorna. Antônio sentiu novamente o vulto, agora mais definido, mas ainda impossível de alcançar. Ele parecia parte da própria estrada, movendo-se com liberdade que desafiava a física. Cada passo do caminhoneiro era acompanhado e registrado silenciosamente. Talvez quem estivesse assistindo percebesse o mesmo frio invisível. As sombras ao redor começaram a se alongar, cobrindo árvores e pedras, tornando impossível distinguir início e fim. Antônio apertou o volante, sentindo que a estrada controlava cada aspecto de sua percepção. Quem prestasse atenção sentiria a mesma tensão silenciosa. Pequenos objetos surgiam ao longo do caminho,
sapatos, pedaços de pano, troncos com símbolos que pulsavam. Tudo parecia repetir padrões do povoado anterior, reforçando que nada era por acaso. Ele respirou fundo, percebendo que cada sinal carregava uma mensagem invisível. Talvez quem assistisse pudesse perceber cada detalhe. O painel oscilava, mostrando horas que desapareciam e segundos que se alongavam. Cada quilômetro percorrido parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto, mas com pequenas alterações que aumentavam a ansiedade. Antônio percebeu que a estrada dobrava o tempo. Talvez quem estivesse observando sentisse a mesma confusão silenciosa. O vulto reapareceu mais próximo, movendo-se de maneira impossível. Cada sombra parecia reagir a cada gesto de Antônio, lembrando os símbolos que surgiam nas placas quebradas. Ele respirou fundo, percebendo que não havia retorno. Quem assistisse poderia sentir a mesma pressão invisível. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e algo metálico, penetrando nas narinas. Cada respiração parecia prendê-lo ainda mais ao ciclo da estrada. Antônio percebeu que não podia escapar, e que parte de sua mente ficaria presa para sempre. Se alguém estivesse atento, perceberia a mesma sensação silenciosa. Uma curva revelou uma casa iluminada, lembrando o povoado do episódio anterior. O sino ecoou distante, reforçando o déjà-vu e a sensação de repetição infinita. Ele apertou o volante, consciente de que cada detalhe carregava destino. Talvez quem assistisse percebesse o mesmo padrão silencioso. O vulto desapareceu e reapareceu, parcialmente humano, parcialmente sombra. Cada movimento reforçava a sensação de inevitabilidade. Antônio respirou fundo, sentindo a estrada moldar sua mente e memória. Quem observasse poderia sentir a mesma presença silenciosa. O horizonte parecia dobrar-se, e a estrada se estendia infinitamente. Ele compreendeu que cada curva, cada sombra e cada símbolo guiavam para o mesmo ponto impossível de evitar. Se você quer continuar acompanhando cada mistério desta estrada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar. Por fim, Antônio aceitou que parte dele ficaria presa ali, e que o vulto sempre retornaria, lembrando-lhe que alguns destinos são inevitáveis. Capítulo 9. O horizonte que nunca chega. O caminhoneiro percebeu que o horizonte parecia afastar-se a cada quilômetro percorrido, como se a estrada se esticasse infinitamente à sua frente. Cada curva repetida, cada sombra e cada símbolo reforçava a sensação de ciclo interminável. Antônio apertou o volante, sentindo o peso do destino invisível. Talvez quem estivesse observando pudesse sentir o mesmo desconforto silencioso. O vulto reapareceu novamente, desta vez mais próximo e imóvel, como se estivesse esperando. Cada movimento de Antônio parecia registrado, cada sombra respondia a seus gestos. Ele respirou fundo, consciente de que a estrada não era apenas caminho, mas entidade viva. Quem prestasse atenção sentiria o mesmo medo silencioso. O painel oscilava de forma impossível, mostrando horas e minutos que desapareciam sem explicação. O tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, tornando cada quilômetro interminável. Antônio começou a sentir que a estrada manipulava sua mente. Talvez quem assistisse pudesse perceber a mesma distorção temporal. Pequenos objetos surgiam à beira da estrada: sapatos, pedaços de pano, troncos com símbolos estranhos. Cada detalhe parecia repetir-se, como se a estrada desejasse que Antônio compreendesse algo além de sua visão. Se alguém estivesse atento, perceberia cada padrão silencioso. Uma bruma densa começou a subir, tornando impossível distinguir o horizonte. Antônio sentiu que cada passo levava de volta ao mesmo ponto, reforçando a sensação de inevitabilidade. Ele murmurou baixinho: alguém mais sentiria isso, como se falasse para quem observava junto. O vulto reapareceu, parcialmente humano, parcialmente sombra, seguindo cada gesto sem jamais piscar. Cada curva reforçava o ciclo interminável, e cada símbolo pulsava com vida própria. Antônio sentiu que não havia escapatória. Talvez quem assistisse pudesse sentir a mesma pressão invisível. O cheiro de terra molhada misturado com algo metálico ficou mais intenso, penetrando nas narinas do caminhoneiro. Cada respiração parecia prendê-lo mais à estrada, e a sensação de destino inevitável aumentava. Quem estivesse atento poderia sentir cada detalhe do mesmo modo. Ao virar uma curva, uma casa iluminada de forma estranha surgiu entre a neblina.
O sino distante ecoou novamente, reforçando a sensação de déjà vu e repetição infinita. Antônio sentiu o peso do destino, reconhecendo a impossibilidade de escapar. Talvez quem observasse percebesse que cada detalhe do ciclo carregava uma verdade invisível. A estrada parecia se alongar indefinidamente, e Antônio percebeu que cada sinal, vulto e sombra o guiavam para algo inevitável. Ele respirou fundo, consciente de que não havia retorno. Quem assistisse poderia sentir a mesma tensão silenciosa e inevitável. Por fim, ele compreendeu que o horizonte nunca chegaria, e que cada passo era parte de um ciclo eterno que a estrada impunha. Se você quer continuar explorando os mistérios que nunca se revelam totalmente, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar, para não perder os próximos relatos. Capítulo 10 – O retorno que nunca é o mesmo. Antônio finalmente chegou ao povoado de onde havia partido, mas nada parecia familiar. Casas pareciam iguais às que tinha visto antes, mas ao mesmo tempo estranhas, como se tivessem sido rearranjadas pelo próprio tempo. Ele respirou fundo, percebendo que algo dentro dele havia mudado para sempre. Talvez quem estivesse assistindo sentisse a mesma inquietação silenciosa. Ao caminhar pelas ruas, ele percebeu que os moradores não envelheciam, permanecendo iguais a como eram anos atrás. O sino ecoou distante, lembrando episódios anteriores, e o símbolo estranho apareceu novamente em uma placa quebrada. Tudo indicava que a estrada não era apenas caminho, mas escolha silenciosa do destino. Se alguém estivesse atento, perceberia cada detalhe invisível. O vulto, que o acompanhava desde o início, desapareceu por um instante, apenas para surgir novamente, mais nítido, como se estivesse aguardando um julgamento silencioso. Cada sombra parecia registrar cada gesto, cada respiração. Antônio sentiu que partes de si haviam sido deixadas ao longo do caminho. Quem assistisse poderia sentir a mesma confusão silenciosa. O caminhoneiro olhou para um espelho na entrada de uma casa abandonada e mal se reconheceu. Memórias embaralhadas, rostos familiares misturados com desconhecidos, cada detalhe alterado. A estrada não havia prendido apenas seu corpo, mas fragmentos de sua identidade. Talvez quem estivesse observando pudesse sentir a mesma confusão silenciosa. Pequenos objetos surgiam pelas ruas, sapatos, pedaços de pano, símbolos gravados nas paredes. Cada detalhe era um lembrete de que a estrada havia marcado sua essência, moldando a percepção do mundo ao redor. Ele respirou fundo, sentindo a inevitabilidade do ciclo. Quem assistisse poderia perceber que cada elemento contava uma história invisível. O caminhoneiro encontrou uma placa quebrada com um símbolo que aparecerá ao longo da estrada. Ele percebeu que não era apenas um aviso, mas um registro silencioso de todos que haviam passado ali. Cada detalhe reforçava a sensação de que ele não era mais o mesmo. Talvez quem assistisse pudesse sentir a mesma pressão silenciosa. O sino tocou novamente, ecoando pelo povoado, lembrando o episódio inicial e os mistérios anteriores. Ele compreendeu que o ciclo não era apenas físico, mas psicológico, moldando cada memória e percepção. O caminho de volta havia deixado marcas invisíveis. Quem prestasse atenção poderia sentir que a estrada havia levado partes dele para sempre. Enquanto caminhava, Antônio sentiu uma presença invisível observando, avaliando cada passo. O vento trouxe novamente o cheiro de terra molhada e algo metálico, lembrando todos os momentos vividos na estrada. Ele percebeu que alguns lugares não prendem corpos, mas sim partes da mente e da memória. Talvez quem estivesse observando pudesse sentir a mesma sensação silenciosa de perda. O caminhoneiro respirou fundo, aceitando que nunca seria o mesmo, e que a estrada havia completado seu ciclo de forma irrevogável. Cada curva, cada sombra, cada símbolo agora fazia parte de sua identidade fragmentada. Se alguém estivesse assistindo, compreenderia que cada detalhe carregava uma verdade invisível. Por fim, ele se afastou do povoado, percebendo que a estrada havia completado seu ciclo. Cada sinal, sombra e vulto deixava uma marca permanente na memória. Se você quer continuar explorando os mistérios que nunca se revelam totalmente, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar, para não perder os próximos relatos.